Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Eu, do lado de cá, desejo que você esteja bem. Desejo muito que você esteja ótimo. No entanto, quero te dizer que se você não estiver bem, tá tudo bem, viu? Não fique mal por não estar bem. A vida é feita de ciclos e as coisas melhoram, às vezes pioram e voltam a melhorar. Vai com calma aí, viu? A gente está conversando mais uma vez dentro dessa série que eu tenho apresentado a vocês sobre os temas contemporâneos com os quais o Espiritismo precisa se envolver. Hoje, uma temática muito cara a todos nós espíritas e que muitas vezes está presente como bordão em nossas falas. Eu quero refletir um pouquinho hoje sobre a tal da fé raciocinada. Kardec cunhou esse termo, chamando de fé raciocinada aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Essa é uma colocação de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas que está presente com pequenas variações em muitos outros textos da codificação e também da sua revista espírita. Eu quero refletir com vocês se essa é uma época da humanidade em que o Espiritismo encara a razão frente a frente, porque Kardec disse que a fé seria raciocinada quando, em qualquer época da humanidade, nós pudéssemos encarar a razão frente a frente. E hoje, quando eu olho para os avanços da ciência, sobretudo as ciências chamadas humanas, a antropologia, a sociologia, a ciência política, até mesmo a psicologia, eu reparo, não sei se você, minha irmã, você, meu amigo, vão concordar, mas eu reparo que muitas vezes o Espiritismo ele ficou para trás. Me parece que não é adequado falar ultrapassado. Eu não penso que seja exatamente isso, porque a vida e muito menos a ciência não são uma fila em que a gente pode entender que há algo à frente, há algo atrás, adiantado ou ultrapassado. Na verdade, o conhecimento humano ele vai se desenvolvendo com o tempo e uma ciência vai ajudando a outra a se aprimorar. Kardec previu isso quando entendeu o caráter progressivo do Espiritismo, ou seja, para ele, as ciências trariam novidades às quais o Espiritismo precisaria se adaptar. Ele chegou a dizer que o Espiritismo poderia incluir na sua teoria da realidade, na sua explicação de mundo, aquilo que fossem os avanços científicos. A gente interpretou isso, a meu ver, aqui no Brasil, como se fossem só avanços técnicos. Então, o Espiritismo, por exemplo, vai falar de progresso, agora entendendo o progresso da humanidade, não só do ponto de vista moral, mas do ponto de vista físico, e vamos tentar explicar como que a inteligência humana veio se desenvolvendo, mas não é só sobre isso que Kardec está falando. Quando ele fala ciência, ele generaliza para aquilo que a gente pode entender como um avanço produzido na academia, seja em qual área for. Então hoje, por exemplo, quando se fala do ponto de vista sociológico em evolução, para ficarmos com esse exemplo, a gente entende que não existe início, meio e fim. A gente entende que as sociedades elas vivem assim como as marés, ora muito cheias e produtivas, progressivas, ora momentos de retração, em que a sociedade parece até involuir, em que determinadas ideias muito ultrapassadas voltam a ter valor entre as pessoas. Me parece que o Espiritismo, aqui no Brasil principalmente, ele deixou de dialogar com as chamadas ciências humanas, sociais, e por isso nós não conseguimos produzir uma teoria de entendimento do mundo que seja real, que seja contemporânea. Eu fico pensando também, conforme nós conversamos no último episódio, nessa fixação que nós espíritas temos em tentar explicar tudo no campo do indivíduo. Será que realmente tudo o que nós hoje vivemos pode ser explicado por escolha individual? Qual é o tamanho do livre-arbítrio? Será que a estrutura da sociedade, o lugar onde as pessoas nascem, a maneira como as famílias em que elas nascem se produzem e reproduzem, influenciam
aquilo que Kardec chamou de influência do meio, vai até que ponto? Ora, minha gente, as ciências chamadas humanas produziram muito nesse campo, e o Espiritismo nem sempre dialoga com elas. Não dialogando com elas, o Espiritismo vai ficando aquém daquela missão que ele podia executar. Por exemplo, fé raciocinada, ou seja, uma racionalidade em que a gente possa discutir de igual para igual com qualquer filosofia, com qualquer doutrina, com qualquer ciência. Isso não acontece exatamente assim hoje. Nós vemos muitas vezes o espírita brasileiro até numa posição, me perdoe vocês, é uma autocrítica que eu faço também, uma posição um tanto arrogante, de dizer mais ou menos assim: é porque se isso ainda não foi descoberto pela ciência, é porque um dia ela vai alcançar o Espiritismo. Ora, seria muita pretensão nossa achar que o Espiritismo já encontrou a verdade toda, que o Espiritismo já tem todas as explicações para o funcionamento do mundo material e do mundo espiritual. Me parece que, ao contrário disso, nós temos perdido boas oportunidades de dialogar com outras teorias que ao longo do século XX surgiram e que a gente poderia sim enfrentar frente a frente, como diz Kardec, em qualquer época da humanidade. Eu estou desconfiado de que essa é uma época da humanidade em que nós não estamos enfrentando a razão. Ao contrário, aqui e ali, me parece que nós dogmatizamos certos entendimentos de mundo e deixamos a ciência de lado. Eu posso estar errado, mas fica aqui a reflexão para que a gente avalie qual o tamanho do Espiritismo e o que mais nós podemos fazer por ele, para que ele possa fazer mais por mais gente. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.